Nós estamos aqui reunidos na Fundação de Economia e Estatística para ouvir a exposição Mr. Philip Taylor, que veio da Nova Zelândia a convite da Fundação de Economia e Estatística e das Faculdades Integradas de Taquara para fazer a apresentação do sistema de integração das bovinoculturas de carne e leite utilizada na Nova Zelândia e que tem garantido ganhos de rentabilidade e produtividade extraordinárias para as duas bovinoculturas. É uma primeira experiência internacional em termos de integração de pecuárias bovinas que sempre foram pensadas como atividades radicalmente distintas e incapazes de serem trabalhadas em conjunto. Mr. Philip vai nos apresentar o sistema neozelandês e nós vamos proceder em dois momentos. No primeiro momento, Mr. Philip vai estar reapresentando a apresentação que ele fez do seminário Carne-leite, que se realizou em Taquara, quinta e sexta-feira, no interior da FACAT. Essa é uma apresentação, digamos assim, mais simples, dirigida a um público mais amplo. Nós vamos conversar um pouco sobre essa apresentação, que gerou bastante polêmica já no seminário na FACAT, e logo depois desse debate, ele fará a segunda apresentação sobre Techno System, especificamente, que é uma apresentação um pouco mais sofisticada sobre sistemas de manejo e de ganhos de peso e especificações sobre pastejo e manejo de gado. Então, será em dois momentos. Só gostaria aqui já de frisar que o seminário realizado na FACAT na quinta e sexta passada contou com a presença de representações das mais diversas instituições ligadas às pecuárias no Rio Grande do Sul e gerou como resultado final a estruturação do grupo de pesquisa com representações dos mais diversos órgãos, o SERGS, SESCOP, Senar, as universidades gaúchas, as diversas Embrapas, Emater, Secretaria da Agricultura, com vistas a estar aprofundando esse debate sobre a replicabilidade do sistema de integração neozelandês. A nossa intenção é estar trazendo representação da New Zealand Trade and Enterprise para o Rio Grande do Sul, pedir apoio para aprofundar esses contatos. Inclusive, se possível, não está nos nossos planos, trazer o maior pesquisador sobre a integração, que é Paul Argyle. Isn't it? His name is Paul Argyle, no? Argyle, Paul, his name, ok, Paul Argyle. E posteriormente realizarmos o segundo seminário sobre integração e inovação das pecuárias de bovinocultura de corte e leite. Nesse momento eu passo a palavra para Mr. Philip Taylor. Ele vai estar sendo traduzido com a ajuda do meu filho, que é um filósofo, não é exatamente da área, mas é uma pessoa que, enfim, se dispôs a contribuir conosco aqui. Estamos certos que faremos, enfim, assim, teremos um momento tão agradável e esclarecedor quanto tivemos na quinta-feira em Taquara. Mr. Philip, your moment, make your presentation. Thank you very much. Hola from Nova Zelândia. Hello. Thank you. Thank you for the opportunity to be here with you. It's certainly interesting to me as well. Obrigado pela oportunidade por estar aqui com vocês. Certamente é muito interessante para mim também. I am a New Zealand bull beef farmer for 35 years. Eu sou fazendeiro de carne de touro na Nova Zelândia por 35 anos. I farm 1,100 bulls on 300 hectares. Eu crio 1.100 touros em 300 hectares. And I'm here to tell you my story. E eu estou aqui para contar a minha história. 30 years ago, the New Zealand government decided to restructure the entire economy of New Zealand. Há 30 anos atrás, o governo da Nova Zelândia decidiu reestruturar toda a economia da Nova Zelândia. At the time, I had just purchased a farm. Na época, eu tinha acabado de comprar uma fazenda. I had 10% money and borrowed 90% from the banks. Eu tinha 10% do dinheiro e eu
bem emprestado 90% dos donos. The government took off all of the farming subsidies. O governo tomou todos os subsídios para a criação e fazenda. They floated the exchange rate. Eles inflaram a taxa de juros. Interest rates went to 25%, As taxas foram para 25% and I was going bankrupt. e eu estava indo à falência. Thousands of New Zealand farmers were also going bankrupt. Milhares de fazendeiros Nova Zelândia também estavam indo à falência. Once the blood stopped running out of my veins, Assim que o sangue parou nas minhas veias, I got a group of farmers together and we went to visit the Massey University. eu juntei um grupo de fazendeiros e fomos visitar a Universidade de Massey. And talked with economists, researchers and scientists Conversar com cientistas, pesquisadores e economistas about what on earth we were going to do to survive. sobre o que nós poderíamos fazer para sobreviver. The following explains what we found out. O que segue expõe o que nós descobrimos. The first thing we discovered was that we had a massive problem on our farms, and here it is. A primeira coisa que descobrimos é que tínhamos um incrível problema na nossa fazenda. E aqui está o problema. That beautiful looking Hereford cow was the problem. She was making us absolutely no money. Eis o problema. Esse lindo bezerro e vaca era o problema. But eating an enormous amount of grass. Ela não estava nos dando nenhum dinheiro, mas comendo uma quantidade absurda de grama. In New Zealand, we don't call our grass grass, we call it dry matter. It's nothing except it is a name for forage, for grass, for pasture. Na Nova Zelândia nós não chamamos grama de grama, nós chamamos de matéria seca. Não significa nada mais do que o nome geral para grama, pasto. But we use it as a unit of measurement. Mas nós usamos como uma unidade de medida. And here it is. E aqui está. This cow was eating 4,550 kilos of dry matter or pasture. Essa vaca consumia 4.450 quilos de matéria seca ou pasto. Her calf was eating 680 kilos of dry matter. O bezerro dela comia mais 680 quilos de matéria seca. So for the 12 months of a year, the total was 5,330 kilos of dry matter that the cow and the calf ate. Assim, em 12 meses, desculpa, um ano, o total que temos é de 5.130 quilos de matéria seca que é comido por essa vaca e seu bezerro. That is my cost. Esse é o meu custo. Now what did I get for my money? Agora, o que eu consegui pelo meu dinheiro? Well, normally a herd will have 85% calving. Olha, normalmente um rebanho tem algo como 85% de reprodução do bezerro. And you usually have to keep 30% of the heifer calves to replace the herd. E você, em geral, tem que manter 30% dos bezerros femininos para poder repor o rebanho. That leaves you 59% of young animals to sell for money. Isso deixa 59% de animais que você pode vender por dinheiro. So I'm using today's money, not 30 years ago, to make it more meaningful. Bem, assim, e usando o dinheiro de hoje e não da época para transformar tudo em mais significativo. So today we would sell 59% of the young calves at $675 US. Assim, hoje, venderíamos 59% dos pequenos bezerros a $675 americanos. Which would make the calf in today worth $398. Que faria do bezerro valer hoje algo como $398. But we've also got cull cows to sell. Mas nós também temos a vaca para ser vendida para seleção do abate. A cow will last around about 7 years, so that meant the cow contributed $112. Uma vaca, ela dura em torno de 7 anos, o que significa que ela dá por ano algo como em torno de $112. So over 12 months,
we were earning $510. It's 510 of today's US dollars. Assim, em 12 meses nós estaríamos fazendo $510 em termos de hoje em dia. 30 years ago it was much less. 30 anos atrás era muito menos. So what else could we do with our 5,130 kilos of dry matter? That's my cost. What else could I do with it? Então, o que mais poderíamos fazer com 5.130 quilos de matéria seca? Esse é o meu custo. O que mais podíamos fazer com ele? Here's what the scientists and researchers talked about with us. Aqui está o que os cientistas e pesquisadores conversaram conosco. So let's try buying steers and heifers off the cow producer and growing them. Vamos tentar comprar bois e novilhas do produtor de vacas e crescê-los. So we bought them at 280 kilograms live weight, Então nós compramos a 280 quilos de peso vivo and we grew them for 12 months to reach 540 kilograms live weight. e o crescemos por 12 meses até atingir 540 quilos de peso vivo. Then we slaughtered them, and they were 280 kilograms carcass weight. Aí nós os abatemos e temos 280 quilos de peso de carcaça. This would require 3,109 kilos of dry matter, Isso ia requerer 3.109 quilos de matéria seca. therefore 5,130 kilos of dry matter, the same as the cow, would fatten 1.65 steers or heifers. Assim, 5.130 quilos de matéria seca, o mesmo para a vaca, e alimentar 1.65 bois e novilhas. So we purchased the steer or heifer for the same price the cow calf that I sold it for. Assim, nós compramos novilho ou boi pelo mesmo preço que eu venderia a bezerro, That was $675. que eram 675 dólares. We grew it for 12 months and we sold it for 1,050. Nós o crescemos por 12 meses e o vendemos por That's a 50. That's a slaughterhouse price of $3.75 per kilogram. Esse é o preço do abatedouro por 375 por quilograma. That gave us a margin of $375, Isso nos dá uma margem de 375 dólares and we had 1.65 of them eating the same amount of grass, which gave us a total of $619. mas nós temos 1,75 deles comendo da mesma grama, o que dá um total de 619 dólares. From 5,130 kilos, the same as the cow. De 5.130 quilos, o mesmo da vaca. But that's not much better than the cow-calf operation, so we were still going bankrupt. Mas não era muito melhor do que a operação com bezerro e vaca, então nós continuávamos indo à falência. The reason was very simple. A razão era muito simples, The calves were costing us too much money. os bezerros estavam nos custando muito dinheiro. So we became a little more explorative, Então nós nos tornamos um pouco mais exploradores. and we started looking at the dairy industry. Nós começamos a olhar a indústria leiteira. And this is the story of dairy beef. E essa é a história da carne leiteira. We discovered that there's millions of 4-day-old Frisian dairy bull calves born every year. Nós descobrimos que existiam milhões de bezerros, touros, de vacas leiteiras nascendo todos os anos. So we decided to have a look at what it costs to buy and rear one of those calves. Então nós olhamos os custos que seria para comprar e criar um destes bezerros. So in today's dollars, we paid $112 US for the calf. Então, em termos de dinheiro de hoje, nós pagaremos 112 dólares americanos pelo bezerro. We went out and bought powdered milk. Nós comprávamos leite em pó. We fed 1.5 bags, which cost us $60 a bag. Nós compramos um saco e meio, quando nos custa 60 dólares o saco. And we fed them in a bucket. E nós os alimentamos em um balde.
We bought high protein meal, Nós compramos proteína, ração proteica de alta densidade. 2 bags, which cost us $40. 2 sacos que nos custam $20. No total $40. To begin with, I did the work myself, and the calf cost me $242. De início, eu mesmo fazia o trabalho, de modo que o bezerro me custava um total de $242. But later on, I employed somebody to do the job, and that cost me $100 a calf. Mais tarde, eu contratei alguém para fazer a equitação para mim e me custou mais $100 por bezerro. So the cost of a 12-week-old calf reared and onto grass, just grass, was $342. Assim, o preço de um bezerro de 12 semanas desmamado e agora se alimentando apenas de grama dá um total de $342. It's now 12 weeks old. Agora ele tem 12 semanas de idade. Let me just give you a few tips about young bull calves. Deixe-me dar algumas dicas a respeito de pequenos bezerros de touro. If you buy them off the dairy farmer, Frisian bull calves at 4 days of old age, make sure they weigh 40 kilograms. Se você vai comprar do produtor de leite bezerros de vaca holandesa